100% livre no mercado, Pastore aparece como a oportunidade perfeita para Leila Pereira, e deve vestir a cores do Alviverde já nas próximas horas. Mas antes de você ficar sabendo detalhes, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações, para não perder nenhuma notícia do Verdão aqui do canal. Aqueles torcedores do Palmeiras mais cautelosos certamente sentiram ansiedade até o desfecho do empate em 0-0 diante do Atlético Mineiro nesta quarta-feira. Havia o receio de que um gol do adversário levasse às oitavas de final da Conmebol Libertadores para a disputa por pênaltis. No entanto, o cenário que se desenrolou no Allianz Parque se assemelhou ao jogo de ida, com predominância alviverde em grande parte do tempo. Enquanto nas edições de 2021 e 2022 da Libertadores, nos confrontos contra o Atlético Mineiro, a equipe de Abel Ferreira enfrentou momentos em que foi pressionada e até superada, ao longo dos 180 minutos desta edição, se estabeleceu como a força dominante no embate. A qualificação, na verdade, poderia ter sido alcançada de maneira mais tranquila. Após o triunfo por 1-0 no Mineirão, o Palmeiras criou oportunidades suficientes no Allianz Parque para chegar ao intervalo com uma vantagem de 2-0. O Atlético Mineiro não representou uma ameaça significativa para o Everton, enquanto Arthur desperdiçou as duas chances mais claras para o Verdão. Mantendo a mesma formação do jogo anterior, o time alviverde também teve Dudu limitado devido a uma lesão na panturrilha, o que levou o camisa 7 a adotar uma abordagem menos focada na velocidade e mais centrada na cadência do jogo. Para compensar, Rony frequentemente se deslocava do comando de ataque para a lateral esquerda, auxiliando na recomposição defensiva. Diferentemente do jogo de ida, Rafael Veiga encontrou dificuldades para explorar os espaços atrás dos volantes do Atlético Mineiro. No entanto, o Palmeiras ainda encontrava caminhos para se aproximar da baliza defendida por Everson, particularmente pelas laterais do campo. Quando o time de Felipão tentava reagir, Zé Rafael liderava uma sólida exibição defensiva. Após 3 dos 4 tempos disputados nas oitavas de final, o Palmeiras mantinha um controle substancial sobre seu adversário. No entanto, a não concretização das oportunidades criadas tornou o segundo tempo mais tenso, embora ainda sob controle, do que inicialmente se antecipava. Com a entrada de Igor Gomes, o Atlético Mineiro conseguiu, pelo menos, estabelecer uma troca de passes mais consistente, mesmo sem oferecer uma ameaça significativa ao Everton. A posse de bola, que havia ultrapassado os 60% em favor do Palmeiras no primeiro tempo, inverteu-se, tornando-se favorável ao Galo na segunda metade da partida. Apesar disso, Abel não alterou o curso do Palmeiras. Com menos posse de bola e com dificuldades para executar decisões precisas em contra-ataques, a equipe levou o confronto até o limite. Aos 30 minutos do segundo tempo, Paulinho teve a melhor chance do Atlético Mineiro nos 180 minutos, mas sua finalização saiu fora do alvo. Conforme o jogo se aproximava do final e o árbitro adicionava 6 minutos de acréscimo, emergiu a mentalidade vencedora de um time que já ergueu a taça da Libertadores por 2 vezes. Justamente quando se esperava uma pressão intensa por parte do Atlético Mineiro, o Palmeiras manteve a posse de bola e administrou o ritmo da partida até garantir sua classificação. O Palmeiras teria enfrentado uma trajetória mais tranquila se tivesse finalizado de maneira mais eficaz, mas ao longo das oitavas de final demonstrou sinais promissores, especialmente no setor defensivo, que se mostrou sólido e concedeu poucas oportunidades ao adversário. Enquanto o Palmeiras registrou 19 finalizações no Allianz Parque, com 7 delas no alvo e 2 exigindo defesas difíceis de Everson, o Atlético Mineiro finalizou apenas 6 vezes, sem acertar nenhuma no alvo. Apesar de um banco de reservas que não inspira total confiança, tanto que Abel Ferreira fez suas substituições somente nos minutos finais, a escalação titular evidencia que o Palmeiras é um concorrente forte para conquistar o título da Libertadores. A próxima etapa será enfrentar um adversário com menor histórico, o Deportivo Pereira, da Colômbia, que eliminou o Independiente del Valle, do Equador. O objetivo até então é preparar os titulares para a próxima fase, assegurando que estejam em ótima forma física, visto que alguns ainda não estão plenamente recuperados, a exemplo de Zé Rafael e Dudu. Esta classificação fortalece o Palmeiras em sua busca pelo 4º título. O Palmeiras atravessou o período de transferência sem conseguir fortalecer a equipe nas áreas que o técnico Abel Ferreira tem destacado nos bastidores. A estratégia adotada pelo Verdão no mercado de transferências está gerando insatisfação entre os torcedores e levando a presidente Leila Pereira a enfrentar questionamentos intensos no interior da academia de futebol. É de conhecimento geral que Leila optou por direcionar tempo e recursos para a aquisição de uma aeronave para o Alviverde. Um exemplo recente é a viagem da equipe para enfrentar o Fluminense no Rio de Janeiro no último final de semana, quando o time teve que se deslocar da academia até Sorocaba para embarcar no avião. O trajeto entre os dois destinos leva cerca de 2 horas.
Em relação às possíveis contratações, ou seja, jogadores disponíveis no mercado, o analista Josa Novales realça que Javier Pastore representa uma oportunidade singular para o Palmeiras. No entanto, um aspecto acende o alerta: o argentino de 34 anos tem um histórico físico que suscita preocupações devido às lesões recorrentes. Atuando como meia-atacante, com capacidade para desempenhar tanto na ponta esquerda quanto em uma função mais recuada de volante, o jogador argentino está sem clube desde 1º de julho, quando seu contrato não foi renovado com o Qatar SC. Com passagens por times como Talleres, Huracan e Roma, entre outros, o atleta acumulou a maioria de suas aparições em campo enquanto estava no Paris Saint-Germain. A notoriedade de Pastore foi em grande parte estabelecida durante sua estadia no PSG, clube onde atuou entre 2011 e 2018. Durante esse período, conquistou 18 títulos, destacando-se como um dos primeiros reforços significativos da equipe nessa nova era. Além das passagens por Elche e PSG, seu histórico inclui também períodos no Roma, Palermo, Huracan e Talleres, clube onde deu seus primeiros passos como jogador profissional. Na minha opinião, é um jogador de idade elevada e que já não tem mais o mesmo futebol de antes. Sendo bem honesto, para mim não valeria a pena trazer um jogador desse porte. Mas e aí, torcedor palestrino, o que você achou de tudo isso? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas logo volto com mais notícias do Palmeiras para vocês. Até a próxima e avante palestra!